Apocalipse 19, a partir do versículo de número 11. A partir do momento que você encontrar o seu texto, divida ele com quem está ao seu lado, caso essa pessoa não tenha uma Bíblia para ler o texto. É importante que nós leiamos e acompanhemos a leitura do texto bíblico. Apocalipse capítulo 19, a partir do verso de número 11. Se você já achou, se você já encontrou, dá um glória a Deus aí. Diz assim no verso 11: Então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e sobre a coxa traz escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluias. Feche seus olhos. Pai querido, nós acabamos de ler a tua palavra, Deus, e te pedimos, Deus, traz, Senhor, aquilo que tu quer nos ensinar nessa noite, ó Pai. Que nós possamos ter os nossos olhos abertos, ó Deus, as nossas mentes abertas, ó Deus, para receber e entender aquilo que o Senhor precisa nos ensinar nesses dias, ó Pai. Ó Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, que toda fortaleza seja quebrada nessa hora nas mentes, ó Pai, e seja levada cativa, ó Pai, ao entendimento da tua palavra. Que, Senhor, haja clareza, haja entendimento, e que as dúvidas sejam sanadas, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Queridos, quando a gente fala de Apocalipse, as pessoas já se preocupam. Esse livro, obviamente, ele é o fechamento, da Bíblia, do cânon bíblico, e nós sabemos pela vida que tudo na vida tem um começo, tem um meio que é um desenvolvimento e um fim. Se o Gênesis é a história da criação, se o Gênesis é o começo das coisas, o Apocalipse é o fim de todas as coisas humanas, e um começo e uma história de algo que vai além do que nós podemos entender, mas que poderemos um dia experimentar. O Apocalipse, para muitos, traz surpresas. Alguns ficam curiosos no Apocalipse, porque é um livro cheio de símbolos, cheio de frases de impacto, que muitos não conseguem entender, e muita coisa ainda não foi e ainda não será revelada. Para outros, o Apocalipse traz desespero, porque é pensar em um dia estar frente a frente com Jesus, e aí só tem uma coisa para lembrar: o bicho vai pegar. Vou te enganar não, o bicho vai pegar no dia que a gente estiver frente a frente com Jesus. Vai pegar para mim, para você, para todo mundo, porque todos nós vamos dar conta diante de Deus. Mas isso não é para ter medo, é para a gente ter alegria e saber que nós vamos dar conta a Ele e seremos aprovados para a glória de Deus. Amém? Então Apocalipse para alguns é medo, para outros é alegria, para outros é esperança, para outros é certeza de que um dia nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade.
Então o Apocalipse tem várias maneiras de ser visto. Uns preocupados em entender os símbolos que aparecem ali, e outros preocupados em apenas uma coisa que é o importante: estar preparado para estar diante de Deus. Eu sempre digo para as pessoas que o livro de Apocalipse ele tem um único objetivo: que nós estejamos despertos, alertas e prontos para, seja quando for o momento, estarmos prontos para darmos contas da nossa vida e ações ao Senhor. Essa é a função do Apocalipse, é a gente lembrar. E às vezes as pessoas não gostam de ouvir o que está escrito ali, tem muita coisa catastrófica. Se a gente for ler o Apocalipse todo, muitas pessoas vão ficar assustadas. Para mim, na minha época de adolescência, foi o primeiro livro da Bíblia que eu li todo, foi o Apocalipse. E aí ele me despertou a ler o restante, né, de toda a Bíblia. Para outros assusta e a pessoa não quer ver mais. Mas querido, Apocalipse alerta. É uma lembrança para você e para mim nessa noite. Jesus está voltando. Nada nesse planeta vai impedir a volta de Jesus, irmãos. O ser humano, ele quer a longevidade. O desejo do ser humano é que as coisas tenham começo, desenvolvimento e jamais teriam fim. O sonho de muitas pessoas é que a morte não lhes toque, ou se os tocar, que haja cientificamente uma maneira de reviver. Essa é a vontade do ser humano, mas não é assim que nós fomos feitos, não é para isso que nós fomos feitos para um dia nos voltarmos para Jesus. E a gente precisa estar aberto com entendimento para isso, queridos. Às vezes a gente só pensa em alegrias, a gente pensa que a vida repleta, que a vida abundante, que a vida que Jesus nos prometeu, que a vida do Evangelho é uma vida onde só há alegria, onde só há festa, onde só há sorriso. Mas eu te digo, isso não é vida, isso é ilusão. Ninguém pode viver sorrindo 365 dias do ano. Ninguém pode viver festejando 365 dias do seu ano. Porque vida é algo mais complexo. Para que haja vida é necessário que haja também dor, que haja sofrimento, que haja tristeza, que haja conforto, que haja consolo, que haja esperança, que haja fé. Vida não é só alegria e festa. Vida é sim um ajuntamento de coisas que na sua complexidade ela pode ser chamada da vida que está em nós e que nós precisamos viver. Então às vezes nós temos um entendimento muito errado das coisas, né? E a gente quer que as coisas se adaptem à nossa realidade. Muitas pessoas olham para o Apocalipse e querem que o Apocalipse e a Bíblia se ajuste à sua verdade. A Bíblia não foi escrita para te agradar, meu irmão, minha irmã, nem para mim. A Bíblia foi para comunicar para você que um dia você vai olhar nos olhos de Jesus, e Ele vai olhar para você com esses olhos daqui, como chamas de fogo. E aí as contas serão ajustadas. A gente tem que lembrar disso, irmãos. Pô, pastor, mas isso num domingo de ceia? Poxa vida, que é isso? O senhor some da igreja lá fazendo tratamento e volta e já vem falar disso? Eu falo daquilo que Deus manda. Se você não gosta, é outra questão. Eu tenho que falar daquilo que é necessário que você saiba. Porque se você morrer e chegar diante de Deus e disser: Senhor, eu não sabia que isso era pecado, eu vou ser culpado, mas isso não vai acontecer, porque eu nunca vou deixar de dizer para você o que é errado, porque eu não quero dar conta da sua vida. Eu quero que você seja crescidinho, amadurecido, que você tenha experiência com Deus, para ter a satisfação de poder dizer a Deus tudo o que você fez durante a sua vida aqui na terra. Você não vai precisar de um intercessor, você vai precisar simplesmente chegar diante de Deus e permitir a Ele, contar a Ele como foi a sua vida. É para isso que serve a igreja, é para isso que servem os pastores, irmãos. Não para passar a mão na cabeça dos outros, não para inventar historinha de carochinha, não para ensinar que a vida é uma ilusão,
mas que a vida é a vida, e ela precisa ser vivida como ela realmente é, e não como uma ilusão que muitos querem vender. Eu estava assistindo, né, o pastor, e eu vi ele dizer uma coisa que me chamou muita atenção, eu gostei muito do que ele disse. E isso mexe com você, mexe comigo, mexe com a igreja de um modo geral, irmãos. Às vezes as pessoas ficam dizendo assim: como eu gostaria de pregar. Ah, como eu gostaria de pregar para as pessoas. Mas eu tenho uma palavra assim, ó, tão curtinha, eu não consigo pregar há muito tempo. Ah, a minha palavra é rasa, eu não consigo me aprofundar na palavra. Ah, a minha palavra que Deus me deu não é muita coisa. E ele disse o seguinte: não espere receber uma revelação tremenda de Deus para você pregar. Não espere receber uma palavra profunda de Deus para mexer com os outros. Mas se a palavra que você recebeu ela é rasa, ela é pequenininha, ela é curtinha, ela está na superfície da palavra de Deus, e você a vive, você é autêntico e pregue, porque Deus está chamando pregadores, cristãos, cristãs, que sejam autênticos, que vivam o que ensinam, e não que vivam uma superficialidade de uma pregação arrebatadora que não passa de uma ilusão na vida deles. Isso é importante, querido, e nós temos como igreja nos apropriar disso. Nós precisamos ser autênticos. Nós não temos e não podemos ser pessoas hipócritas, que falam de santidade, mas vivem o pecado. Pessoas que pegam a Bíblia e jogam a Bíblia no lixo, dizendo que aquilo que Deus condena, Deus não vai cobrar. Isso é uma mentira, porque aquilo que Deus mandou escrever na Bíblia, que Ele vai cobrar, eu não vou entrar nos detalhes, mas se você vê em Apocalipse, um dos textos diz: lá no reino dos céus não entrará, e tem uma lista grande de pessoas. Essa lista não mudou e não vai mudar. Se você quer viver desse jeito, saiba, você vai para o inferno, não tem outro jeito. E a gente precisa, como igreja autêntica, dizer: o pecado é o caminho do inferno, e a santidade é o caminho do céu. Goste ou não goste, mas é o que está na Bíblia, e a Bíblia não será mudada. Você não tem competência, nenhum homem sobre a terra pode mudar o que Deus mandou escrever. E a gente precisa entender isso, irmãos. E é isso que é ser autêntico, querido. Viva o que diz, viva o que ensina, viva o que está escrito na palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo tempos hoje, queridos, que pessoas estão se achando em condições de pegar a Bíblia e dar sua interpretação de qualquer jeito. Uma pessoa sem conhecimento de causa, né? Quando a gente diz assim, pastor que é pastor tem que estudar teologia. Tem sim, irmãos. Porque essa palavra aqui foi escrita numa outra língua que não é a sua. Ela tem uma raiz, ela tem uma referência, ela tem um costume, ela tem uma história, ela tem um contexto social, um contexto geográfico e político, que não é o seu e não do século 21. Então tem que estudar sim. Pastor sem estudo e sem formação é incompetente, levando pessoas a cometerem suicídio espiritual. Essa é a grande verdade. Hoje a gente estava comentando isso na escola dominical, por que pessoas são consagradas com uma vida de pecado? Vivem em pecado e são chamados pastores e pastoras. São chamados e consagrados, porque foram consagrados por tantos outros pecadores, por tantos outros que não são verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Mas as pessoas não querem ter a coragem de falar isso nos dias de hoje. Eu te digo uma coisa, irmãos, eu já falei isso várias vezes aqui. Crente nunca fica em cima do muro. Aprenda isso. Se você não quer ter parte com Jesus, é um direito seu. Mas se você tem parte com Jesus, você tem que escolher um lado, tem que dar sua opinião em todas as coisas. Quando você diz, eu não tenho opinião, tanto faz para mim, você sabe o que você está falando? Você sabe o que você está fazendo? Você está pedindo para que o mal governe sobre você, se você sabe o que é certo.
quando você não é contra o pecado, quando você não denuncia o pecado e a mentira, você está dizendo: ah, demônio, você que está aí no mundo, Satanás, governe sobre a minha vida. Eu quero viver bem com todo mundo. Você pode viver bem com todo mundo, não seja crente. Não seja crente, porque o crente não foi chamado para viver bem com todo mundo. O crente foi chamado para testemunhar de Jesus. O crente foi chamado para viver a palavra de Deus. Deus não te chamou para ficar bem com os outros. Deus não te chamou para ser político, querido. Deus te chamou para testemunhar que Jesus salvou, mudou a sua vida. Para isso que você existe, eu existo e a igreja existe, irmãos. Senão a gente perde a função, senão a gente não tem vida, tem ilusão. Olha João, esse homem tem uma revelação tremenda do próprio Deus. Esse homem foi condenado, queridos. Eu te pergunto, 12 homens foram chamados por Jesus. Um traiu, não se arrependeu e se matou. Outro entrou em seu lugar. Todos eles morreram de forma terrível. Às vezes a gente pensa que ser um cristão, ser um homem ou uma mulher de Deus, é ser um herói. Isso é ilusão, isso é coisa de história em quadrinhos, não é Bíblia, irmão. O que aconteceu com Paulo? Paulo não era um dos 12, foi mais um depois. Mas ele fez o quê? O que aconteceu com ele? Botaram lá em Roma, botaram ele num trono, numa casa linda, e disseram: Paulo, você é o supra-sumo, vamos vir todo mundo falar com você. Foi isso? Não, ele morreu, ele foi degolado. O que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com os outros discípulos, irmãos? Nenhum deles foi herói, mas todos eles foram homens de Deus. O que é que você quer nesse mundo do século 21? Ser um homem ou uma mulher de Deus? Ou ser um herói dessa sociedade quebrada e destruída que está aí fora? De uma sociedade onde o errado virou certo e o certo virou errado, onde zombam das pessoas que querem ter santidade e enobrecem os infelizes que se prostituem no pecado. Você tem que fazer uma escolha, eu tenho que fazer uma escolha, a igreja precisa fazer uma escolha. Não dá para viver desse jeito. João está lá, queridos. Ele foi o último de todos a ser morto, a morrer. Ser morto não, a morrer. Tentaram matar ele. Não deu certo. E João foi desterrado. O que é desterrado, irmãos? Para nós é ruim ser desterrado. Mas você imagina para um judeu ficar longe da terra dele, ser tirado da terra dele e mandado para um lugar distante. É horrível, porque eles têm uma ligação tremenda com a terra, por causa da promessa de Deus feita a eles, ao povo deles. E João é jogado nessa ilha chamada Pátmos, uma ilha vulcânica, uma ilha onde não tem vida, uma ilha quente, uma ilha que parecia o verdadeiro inferno. Essa ilha era uma penitenciária, para onde os piores bandidos eram mandados naquele tempo. Entenda uma coisa: se você é um homem ou uma mulher de Deus, querido, você pode ir para o inferno, você pode ir para o deserto, você pode ir para uma ilha vulcânica, mas o Senhor, Ele estará com você. João não está triste, João não está desesperado, João está no pior lugar do mundo naquele momento, mas é no pior lugar do mundo que Deus fala com a gente. É no pior lugar do mundo que Jesus, o Senhor, se revela para ele, onde Deus abre os olhos de João, e ele diz que vê o céu aberto. É no pior lugar que você está, é na situação mais difícil, que Deus fala com você: eu estou aqui, eu posso mudar tudo. João está experimentando isso, queridos. João está experimentando uma revelação, a maior revelação da história, uma revelação arrebatadora, da glória da volta de Jesus, dos últimos acontecimentos, no pior lugar da sua vida. E às vezes a gente está no pior lugar e a gente sabe reclamar,
a gente só sabe chorar, a gente só sabe desesperar, a gente começa a botar a culpa nos outros. Queridos, não importa onde você está, Jesus estando com você, esse lugar é transformado. Esse lugar é transformado, queridos. Pastor, mas foi com João era um cara bonzinho, João botava a cabecinha no peito de Jesus. Não, meu irmão, João também não era tão assim essas coisas não, né? Ah, Senhor, vamos pedir para mandar fogo, matar todo mundo nessa aldeia, né? Você lembra dessa história, né? Mas João está ali, com seus erros, com seus acertos, homem de Deus. E quando eu digo erros e acertos, eu não estou dizendo pecados, eu não estou dizendo que João vivia uma vida de pecado, mas João tinha-se os seus momentos humanos, de raiva, de tristeza, de dor, de dificuldade, mas ele está ali, e mesmo com tudo isso, ele não se abate, mesmo com tudo isso, ele não pode ser destruído pelo mundo, mesmo com tudo isso, Deus vem e se revela a ele, e mostra para ele a grandiosidade dele. Eu fico pensando, irmãos, imagina João, quando João está ali, e ele diz assim, que ele olhou e viu os céus abertos, e diante dele, essa figura majestosa aparece. Queridos, isso não tem preço, irmãos. Isso não tem preço, queridos. A revelação do próprio Deus. E a gente pensa às vezes que essas coisas aconteciam naquela época. Não, hoje Deus quer te dar visões. Hoje Deus quer te usar em profecia. Não tem profeta mais hoje pela Bíblia. O que existe é o dom da profecia, e Deus quer usar você em profecia, meu amado, minha amada. Deus quer te usar em línguas, Deus quer te usar em interpretação de línguas, Deus quer te dar sonhos nos dias de hoje, porque a igreja não mudou, é a mesma igreja que nasceu no fogo, a igreja não nasceu na água gelada, a igreja nasceu no fogo do Pentecostes, irmãos. Esse Deus continua movendo a igreja nos dias de hoje, da mesma maneira, queridos. Eu estava alguns dias atrás, no início desse mês, confesso a vocês que eu fiz a primeira aplicação, eu fiquei muito triste, porque a princípio comecei a ver tudo claro, estava tudo ótimo, maravilhoso, e de uma semana para outra piorou, ficou pior do que estava antes, e eu fiquei muito triste. A Sandra sabe. Nós somos seres humanos, entenda isso, irmão, nós somos seres humanos. O que nós temos que entender é que mesmo sendo seres humanos, nós somos filhos de Deus, então nós não somos iguais aos outros, nós temos algo dentro de nós, que se chama Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo que vai te vencer qualquer adversidade. Não importa se a terra é vulcânica, não importa se está quente, não importa se tem conta para pagar, não importa se estão falando mal da gente, não importa se estão zombando de você porque você é diferente, importa que o Espírito Santo está dentro de você. E eu fiquei triste, o meu lado humano, todos nós temos essa parte triste que a gente fica diante de algumas decepções. Eu fiquei bem para baixo, nós fomos fazer o exame, fui lá com a Sandra, e ele olhou aqui, ele olhou para cá, olhou para lá, ele olhou de cabeça e falou: não consigo entender, cara. A minha expectativa é que você não precisaria fazer a segunda, estaria tudo resolvido. Não consigo entender o que está acontecendo. Está muito esquisito, eu nunca vi disso. Era para ter um efeito totalmente diferente, não foi isso? As minhas expectativas, ele disse para a gente, as minhas expectativas eram outras. Por que o seu não deu certo? E o dos outros está dando certo, que eu tenho feito. E aí você fica mais triste ainda. E vamos para dentro. E toma a segunda aplicação, e naquela eu senti. A primeira não, mas na segunda eu senti. Saí de lá meio zonzo, meio esquisito. Vamos embora para casa. Não dá, não sei por que está acontecendo. Vamos fazer a terceira, vamos diminuir o prazo. E se precisar a gente vai fazer uma quarta, e nós vamos fazer até controlar. Sejam quantas necessárias forem. Tá bom, doutor, vamos nessa. E aí você fica triste. E aí você faz igual o rei, né? Vira para o lado. Bota tua casa em ordem, que você tem pouco tempo. E na hora o que dá tristeza, a gente lembra desse texto bíblico, irmão. Não vem outro texto da Bíblia na cabeça não, hein? Na mesma hora você pensa, Jesus, e agora? O que eu vou fazer? E aí você chora, você fala com Deus, conversa com Deus, né? Brigar com Deus é besteira, porque só apanha mesmo, né? Jacó sabia muito bem disso.
né? Então a gente chora com Deus, fala com Deus, faz as nossas colocações diante de Deus, e naquela hora a gente lembra: Senhor, um olho só está bom, com 2 olhos está bom, sem olho nenhum está bom, porque o Senhor está comigo. Dane-se o que tiver que acontecer, maior é o Senhor, maior é a nossa fé, maior é a nossa experiência, maior é o Senhor na nossa vida, melhor será o fim do que o início. E aí você começa a se animar de novo, e aí você começa a se alegrar de novo, e aí vem alguém, conversa com você, em vez de você reclamar, você conta piada, faz igual o nordestino, ri da gente mesmo, do próprio problema. Estou enxergando nada, irmão, estou vendo nada, assina para mim, que eu não estou vendo não. Isso já é brincadeira, né? Pedi a pastora Carlinhos para assinar uns documentos para mim, que eu não estou vendo, né, cara? Principalmente na loja, né, Carlinhos? É brincadeira, né? E você esquece, você lembra: o Espírito Santo de Deus que vive dentro de nós. E você não vai ser destruído. Você não vai ser destruído. Lembre-se disso ao sair daqui nessa noite. Deus te chamou, meu amado. Deus te convocou, te convidou. Deus pagou um preço por você, de sangue, de corpo sacrificado por você. Não é porque você é melhor, não. Ele pagou esse preço por você porque Ele te ama e Ele não te quer no inferno. E a gente precisa lembrar isso, queridos. E passou isso, tive a segunda, e não desembolou muita coisa. Hoje eu estou conseguindo ver com essas letras desse tamanho aqui no tablet, né? Graças a Deus, a gente não enxerga, mas Deus dá outra saída, né? Diz um ditado popular aí da época do Dadinho, que quando a gente perde os dentes, Deus abre a goela. Se não dá para mastigar, engole, né? Então, se não dá para ver com letra pequena, vê com letra grande, e vão para frente, que atrás vem gente, e o Senhor está esperando por nós, né? E aí, queridos, eu estava em um certo lugar, e eu estava ali parado, né? Aliás, parado não, eu estava cumprindo um tempo ali. Eu estava olhando uma direção assim, isso me aconteceu no início desse mês, logo depois da aplicação. E eu olhando para aquilo assim, eu forçando a vista, querendo ver, não tem coisa pior do que você querer ver e não conseguir certas coisas, né? Mas eu querendo ver aquilo, eu olhando aquilo, e eu estava ali, né, pensando, aí fechei os olhos, estava pensando em algumas coisas, de repente abri os olhos, e o que eu vi não é o que estava na minha frente. O que eu vi, eu não sabia explicar. O que eu vi era uma paisagem linda, era um lugar diferente. Eu falei: gente, mas não pode ser, daqui ali não tem um morro, não tem árvore, não tem nada, o que que tem ali? E de repente eu dei outra olhada, você sabe o que que era? Uma parede de tijolo, toda desmanchando, mas eu estava vendo outra coisa naquele lugar. Eu estava vendo esperança, eu estava vendo árvore, eu estava vendo vida, eu não estava vendo tijolo que estava desmanchando, querido. Entenda isso, Deus tem o melhor para você. Deus, Ele não desiste de você, mesmo que você diga: minha carne é fraca, eu não estou aguentando, Senhor, eu estou lutando contra os pecados. Que porcaria de dia, eu lutei contra o pecado, mas eu estou com vontade de pecar, eu estou com vontade de pecar de novo. Grita o sangue de Jesus e o nome de Jesus, que o fogo dele vai queimar a tua carne, porque o que vai para Deus não é carne, é espírito. E ali eu comecei a pensar e refletir nisso, e o Senhor começou a trazer esse texto à minha mente, queridos. Você pode olhar de 2 formas para a visão que João tem. Você pode olhar aterrado, com medo, pensando que está vindo alguém que vai acabar com você. Ou você pode ver esse texto do jeito que Deus me mostrou naquele dia ali. Sabe o que esse texto mostra para mim, o que eu entendi, que Deus me falou naquele dia? Quando João diz assim: olhei e vi os céus abertos diante de mim, um cavalo branco. Um cavalo branco, irmãos. Você sabe o que significa um cavalo branco? Eu não estou falando de um pangaré igual o Juarez tem lá na roça, não. Brincadeira, né, Jorge? Brincadeira, nem tem cavalo lá, né, Jorge? Mas estou falando de um pangaré, estou falando de um cavalo branco com alazão. Sabe o que simboliza, irmãos? Os imperadores, Napoleão tinha um cavalo lindo, elegante. Os generais, eles usavam cavalos brancos. Simboliza autoridade, poder. Simboliza que aquele cara é o conquistador, que quem está chegando montando naquele cavalo lindo é alguém que é diferente de todas as outras pessoas.
Sabe o que essa visão está trazendo para João? João está vendo aquele que não é humano, aquele que é Deus, aquele que pode salvar, aquele que pode mudar a sua história, aquele que pode tirar da pior situação e te colocar num lugar de glória. É isso que esse cavalo branco está mostrando para João. João não está apavorado diante daquela visão, João está deslumbrado, ele está extasiado olhando aquele cavalo, aquele animal lindo, fantástico, branco, sem uma mancha, sem pecado, sem sujeira. Aquele animal simboliza santidade e pureza, queridos. Aquele animal é um animal majestoso, é um animal especial, queridos. E olha que ele só está vendo o cavalo, ele só viu o cavalo, mas olha o que vem depois. Ele diz: e o cavaleiro? O cavaleiro, meu querido, minha querida, o cavaleiro, ele tem um nome, ele é fiel e verdadeiro. Ele é fiel, ele nunca será infiel. A gente entende às vezes errado quando Timóteo diz que quando nós somos infiéis, ele continua fiel. E a gente canta e diz para os outros: Deus é fiel a mim mesmo quando eu sou infiel. Mentira, está errado. Deus não é fiel a você, nem a mim, nem a nenhum homem, porque Deus só pode jurar a quem é maior que Ele, acima dele só tem Ele. Então Ele é fiel a si mesmo. A sua palavra, o que Ele diz vai acontecer. Se saiu da boca de Deus, se foi Deus quem produziu, se foi Deus quem trouxe, se foi Deus quem deu, tem que acontecer. E vai acontecer. Por isso Ele é chamado fiel, porque essa palavra há de se cumprir. Aí eu quero te alertar de novo dos olhos. Se na Bíblia está dizendo que é pecado, é pecado. Se na Bíblia está dizendo que você não vai para o céu se fizer isso, não vai. Não perca seu tempo querendo arrumar outro esclarecimento. Vai ouvir o Pablo Marçal falar besteira aí não. Vai ouvir o outro lá, não sei quem, falar besteira não. Porque esses homens não são homens de Deus. São homens que estão ganhando dinheiro falando de Deus. E ele diz que ele é verdadeiro. Queridos, não há nada melhor do que a verdade na vida, queridos. Não há nada melhor. Quando você conta uma mentirinha, você tem que contar outra mentira para tapar aquela. Aí amanhã você vai contar uma outra para encobrir aquela. E você continua contando outra mentira. E a Bíblia diz para nós que aquele que mente, ele é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Em Jesus não há mentira. Em Jesus não há infidelidade. Em Jesus a verdade e a fidelidade absoluta. Olha o que ele está vendo, esse cavaleiro tem esses nomes. Ele diz: ele é responsável por julgar. Eu quero te fazer um alerta nessa noite, queridos. Aqui está dizendo que esse cavaleiro é Jesus, não tenha dúvida não. Tem muitos cavalos brancos no Apocalipse, o do 6 não é o do 19, são diferentes. Aquele tem um arco na mão, esse aqui não. Esse aqui tem nome. Esse aqui é o Senhor Jesus. Ele está dizendo, irmãos, que Ele vem julgar. Ele tem uma responsabilidade de julgar. Às vezes nós olhamos muito errado para as coisas de Deus e de Jesus e da palavra. Jesus, Ele foi o cordeiro, sim, na mesa, nós vamos comer hoje. Ele foi o cordeiro perfeito, Ele se entregou por nós, querido. Ele morreu por nós. Ninguém podia pagar o preço pela sua vida e pela minha. Somente Jesus podia fazer isso. E Ele fez porque Ele é fiel e verdadeiro. Porque Jesus, como se diz aí na linguagem de rua, não corre da raia. Jesus, Ele vai até o fim, não joga toalha, irmãos. Ele não joga toalha. Mas, querido, aqui está dizendo que é Apocalipse. Aqui está dizendo que é o fim. Ele não vem mais como cordeiro. O cordeiro já foi feito. A parte de cordeiro, o papel de cordeiro, Jesus já foi feita. Agora Ele está vindo de outro jeito. Agora Ele está vindo para julgar, irmãos. Agora quem eu e você vamos encarar no dia final, não será um cordeiro. Como é que o cordeiro é? Mansinho, né? O cordeiro fica lá, aquele negócio assim, tranquilo. Não é cabrito não, cabrito é outro bicho, hein? O cordeiro é mansinho, é agradável, não é? Criança, sempre que é pequenininho, tem um bichinho de pelúcia de cordeiro. Porque o cordeiro é aquele bichinho bacaninha.
mas agora o cordeiro não existe mais. O cordeiro já fez o que tinha que ser feito. O cordeiro está esperando resposta agora, porque agora quando ele volta montado nesse cavalo, não tem mais nada de cordeiro não, agora tem outro ser, outro símbolo, que é o leão da tribo de Judá. Fala para mim, qual o leão mais manso que você já viu? Leão é manso, é tranquilo? Não. Agora ele está vindo, presas grandes. Agora ele está vindo com a autoridade do leão, que é chamado rei dos animais, outro simbolismo. Nós não vamos encarar o cordeiro, nós vamos encarar o leão. Nós vamos encarar não aquele que nos defendeu na cruz, nós vamos encarar aquele que vai julgar as causas, aquele que vai entregar a nossa sentença. Olha como é que a história está mudando, irmãos. Mas João está ali, extasiado com aquilo tudo, porque ele não está vendo isso de um jeito ruim, porque ele olha para o cordeiro e não para o leão e não tem medo, porque ele olha para o leão e ele diz: esse leão é gente boa, esse leão é da tribo de Judá, esse é o meu Senhor, esse é o meu Senhor poderoso para vencer todas as batalhas. Ele não é aquele leão, um leão qualquer que existe por aí, figuradamente leão, não no sentido literal das coisas. E ele diz que ele vai guerrear com justiça. Quem que guerreia com justiça, irmãos? Quem numa guerra quer saber de justiça? Se você se envolve e procura saber a história das guerras, todas as guerras, o que mais há é injustiça. Na guerra não tem criança, não tem velho, não tem gestante, inimigo é inimigo e passa a régua. A injustiça existe na guerra, mas aqui diz que ele vem para guerrear com justiça. Então ele não vai entregar nada de injusto para ninguém. Entenda isso, queridos. Por pior que seja a condenação de um ser humano, entregue por Jesus, será entregue com amor e carinho e com justiça, porque quem mereceu aquilo foi quem escolheu seguir aquele caminho. E a gente precisa ter essa consciência, irmãos. E às vezes a gente não quer, a gente só quer que Jesus seja cordeiro, mas nós não queremos olhar que ele vai voltar como leão da próxima vez. E ele continua dizendo, e ele começa a falar dessa majestade desse cavaleiro, dessa coisa tremenda que esse cavaleiro está trazendo. E ele diz assim, que os seus olhos são como chamas vivas de fogo. O que são chamas vivas? São aquelas que estão, quando o fogo está crepitando ali, está estalando, Como disse o Elton hoje lá, olhou para dentro do fogo, chegava, está amarelo, a chama estava amarela naquele fogo ali. Os olhos do Senhor. O fogo é purificador e não destruidor. Há uma palavra em grego chamada acrisolar, que significa purificar, limpar. Ouro, para ser ouro puro, tem que passar no fogo e ser purificado, senão ele está cheio de impureza, ele vai continuar com impureza. Quando o Senhor olhar para nós com os olhos de chama de fogo, irmãos, as impurezas vão tudo embora, elas vão para o beleléu, elas não podem subsistir diante da verdade, da fidelidade e do poder das chamas que estarão nos olhos dele. E ele continua falando sobre ele, e ele diz, na sua cabeça há muitas coroas. Coroa é símbolo de realeza, é símbolo de autoridade, é símbolo de poder, é símbolo da soberania que Jesus tem e terá nesse dia sobre todos os seres do universo. E aí ele continua dizendo que está escrito um nome sobre essas coroas que só ele sabe. Eu não sei se você sabe, mas o Espírito Santo, Jesus e Deus são um só. Amém? Fugiu da escola dominical não, Um só. Então esse nome que ele está falando aqui é o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Os hebreus até hoje não falam o nome de Deus, para não expor o nome de Deus em vão. Na mudança do hebraico, por toda a história, perdeu-se, não se sabe mais escrever o nome exato de Deus. Se você não sabe, em hebraico não tem vogal, só tem consoante.
É uma língua quase cantada e não falada. Queridos, esse nome que está sobre esse cavaleiro é o nome de Deus, querido, é Deus. Que coisa tremenda que João está vendo, que coisa fascinante, que coisa linda, que coisa espetacular, irmãos. João não está tremendo, João não está com medo, João não está desesperado, João está extasiado com o que ele está vendo, irmãos. É isso que o Apocalipse tem que criar em você e em mim, irmãos. Nós temos que ler Apocalipse, temos que ouvir pregação de Apocalipse, nós temos que ver filme de Apocalipse, e nós temos que ficar extasiados. Oh Deus, Maranata, como diz Paulo, vem logo o Senhor Jesus, volta logo Jesus, Apocalipse seja hoje. É isso que a gente tem que ter esse sentimento, porque quando a gente não tem esse sentimento, é que nós estamos com medo, estamos mais agarrados à terra, do que queremos estar um dia no céu com Ele. E aí isso é perigoso. Se você tem esse sentimento, você está correndo risco. Cuidado. E ele continua dizendo sobre Jesus coisas tremendas, e eu quero rapidamente acabar, que ele está dizendo que ele está vestido com um manto. Em algumas traduções diz que esse manto é branco, volta para a pureza, volta para a santidade, mas esse manto ele está respingado de sangue. De quem é o sangue que está respingado nesse manto? O sangue de todos nós pelos quais Jesus morreu, queridos. Isso é muito sério, irmãos. Às vezes a gente quer viver a nossa vida do jeito que nós queremos. Ah, eu sou maior, eu tenho dinheiro para fazer, eu tenho condição, eu vou fazer e vou viver, porque é meu direito viver a minha vida. Não, querido. Você e eu não temos direito nenhum mais, porque nós passamos a ser servos. Nós passamos a ser propriedade dele, porque ele nos comprou com seu sangue. Então nós temos que fazer a vontade dele. E ele é tão bom, que dentro de fazer a vontade dele, ele deixa a gente ser feliz, ele deixa a gente ter vitória, ele deixa a gente prosperar, ele deixa a gente ter família, ele deixa a gente conquistar grandes coisas, ele deixa realizar grandes coisas, tudo dentro da vontade dele. E ele está dizendo o seguinte, que esse manto está salpicado de sangue, e ele diz que o seu nome é puro. Olha, desculpe, o seu nome é palavra de Deus, né? Se a gente fosse buscar isso aqui no texto ali, seria, né? Seria logos theos, ro theos, né? Palavra de Deus. Ele está dizendo que ele é Deus, querido. Quando a gente fala de logos, que é uma palavra que é traduzida como palavra em português, em grego ela tem uma explicação muito maior. Se eu não me engano, a definição leva de 6 a 8 páginas no mínimo, para explicar o que é logos, a complexidade do que é logos. Logos é Jesus. Logos é essa palavra que é Ele, a palavra que está lá no início na criação, é a palavra que toma forma de carne e vem estar entre os seres humanos, é a palavra que volta e está à direita do Pai, é a palavra que volta para julgar nos últimos dias, ou no final dos dias. Lembre-se disso, aprenda isso. E ele diz, os exércitos dos céus o seguiam. Tem mais gente com Jesus. Jesus não está sozinho não, tem outros com ele. Quem está com ele? Vestidos de linho puro, linho fino, linho alvo, montados também em cavalos brancos. Sabe o que Deus me trouxe um entendimento nessa situação, irmãos? Por que você acha que os outros estão montados em cavalos brancos igualmente a Jesus? Porque os outros estão em Cristo santificados como Ele. Eles não estão em cavalos de outras cores, eles estão, todos eles na mesma linha com Jesus. Será que são os anjos? Os anjos precisam de santidade? E eu não creio, creio que serão todos os remidos que estarão com ele nesse dia. Querido, vai ter um cavalo para você montar, imagina só, hein? O cavalo é branco, você vai ter que estar vestido de branco, e você vai ter que ter uma postura de santidade. Senão não vai ter cavalo para montar no dia, você não vai fazer parte do exército do Senhor. Isso é muito sério, queridos. Igualdade.
Olha o que essa visão traz para a gente, isso é deslumbrante, isso é fantástico. E ele vai falando sobre a espada que sai da sua boca para ferir as nações. Eu não quero nem entrar muito nesse detalhe, mas eu quero entrar só para terminar em duas coisas. A primeira, ele diz que ele é aquele que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus. Queridos, Deus tem todo o direito de destruir a humanidade. Você discorda disso? Ou concorda? Se você ler Bíblia, você vai ter que entender que Deus tem o pleno direito de fulminar toda a humanidade agora, nesse momento, se Ele quiser. Porque foi Ele que criou. Ele é justo, santo, verdadeiro, puro, Senhor absoluto de todas as coisas. Então, Deus não é questionável. Deus é Senhor, irmãos. Ele tem esse direito. E nesse dia, aqui diz que esse cavaleiro vai pisar o lagar. E quando se pisa as uvas no lagar, o que acontece? Voa suco de uva vermelho para todo lado, não voa? Só que não será suco de uva, sangue, porque a ira de Deus será satisfeita. Isso é sério, irmãos. Eu não quero que você fique a noite toda insone, sem dormir, apavorado com isso não, mas eu quero que você fique alegre e saiba, eu não serei pisado. Você não vai ser uva diabólica lá para ser pisada. Você vai estar montado num cavalinho branco também. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Olha os dois lados, que João não está apavorado, não está triste, porque João sabe que ele não vai ser uva, ele vai ser cavaleiro em cavalo branco junto com Jesus. Lembra disso, querido? Mas no finalzinho ele diz uma coisa aqui que me chama muita atenção, que eu gosto muito, eu gosto de lembrar isso, querido. E é por isso que eu te digo, esse cavaleiro é Jesus Cristo, ele não é outro, ele não é o cavaleiro do Apocalipse 6, ele é diferenciado, ele tem nome, ele é justo, ele é fiel, ele é palavra de Deus, ele é tudo. E ele diz que no manto dele tem uma coisa escrita, no manto dele tem uma frase, no manto dele tem palavras que o qualificam. Que palavras são essas? Mas diz também que essa palavra está escrita sobre a sua coxa. Está na sua coxa. E aí eu não sei se você sabe, se você lembra de Abraão, mas Abraão, quando pediu Eliezer para ir buscar uma esposa para Isaac, o que Abraão fez? Chamou ele na tenda dele, falou: vem cá, bota a sua mão na minha coxa. Sabe o que significa, irmãos? Por isso que eu digo para vocês, alguém para ser pastor tem que estudar, não pode ser de qualquer maneira. Você tem que conhecer e saber por que as coisas acontecem. Colocar a mão, um homem, quando colocava a mão sobre a coxa do outro, ou de qualquer pessoa, isso significava intimidade. Com quem que a gente tem intimidade? A gente só pode ter intimidade com alguém que é muito especial para a gente, não é assim? Com alguém que a gente confia muito, que confia em nós. Um pai, uma mãe, a esposa, um filho, até um tio ou tia talvez, mas passou disso, já era, irmãos. Quando ele põe a mão na coxa de Abraão, Abraão diz: me promete, você não vai trazer para o meu filho uma mulher que seja igual a essas mulheres que estão por aí, você vai trazer alguém da minha família que conheça Deus. Agora está escrito, esse nome está escrito na coxa do cavaleiro, irmãos, está escrito no manto, e olha o que está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Mas tem algo melhor: Senhor dos Senhores. Queridos, esse cavaleiro é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores, queridos. Ninguém pode subsistir a ele. Isso está escrito na sua coxa e no manto, por causa da sua intimidade com o Pai. Ele é o Filho, ele é o representante do Pai, ele é o próprio Deus, ele está ali para realizar aquilo que só ele pode fazer. Queridos, é algo tremendo quando você lê o Apocalipse sem medo, quando você lê o Apocalipse com fé, quando você lê o Apocalipse com conhecimento
não para desvendar alguns segredos, alguns enigmas que estão ali. Por exemplo, quem vai ser a besta, quem é o falso profeta, não me interessa, irmão. Não vou estar aqui para ver isso. Nem quero. Você quer? Quantos aqui querem ficar na grande tribulação? Acho que todo mundo, hein? Misericórdia. Vocês querem ficar aqui na grande tribulação? Eu tinha que ter perguntado primeiro, você sabe o que é grande tribulação, né? Mas tudo bem, já foi, né? Mas querido, eu não vou estar aqui, nem quero estar aqui. Então, estou preocupado com isso não. Quem vai ser besta, quem vai ser falso profeta, eu estou preocupado em olhar nos olhos de fogo do cavaleiro, no Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque é para Ele que eu e você vamos dar conta da nossa vida. Nessa noite eu quero te alertar para isso, meu irmão. Acorda! Não fica parado nisso não. Não fica pensando que todos os caminhos levam a Deus, que isso é uma mentira do mundo. É mentira. É mentira. Na verdade, todos os caminhos não levam você em lugar nenhum, até no mundo físico não. Pode te levar a alguns lugares, 2 caminhos te levar num lugar, 3, mas todos não levam não. Um vai te levar para o buraco, outro vai levar para o acidente, outro vai para a destruição, outro pode te levar para a cadeia. Então isso não existe não, queridos. Só tem um caminho. O resto é atalho. E o único caminho chama Jesus Cristo. E Ele diz de si mesmo, eu sou o caminho. Ele não diz que há um caminho, diz que Ele é o caminho. E ninguém pode ir para o Pai, se não for por Ele. Eu quero te alertar nessa noite. Acorda, meu irmão. Acorda para um evangelho verdadeiro. Não tenha medo. Não tenha dúvidas. Deus quer encher o teu coração de esperança. Não importa o que está acontecendo na economia. Não importa quem governa este ou os outros países. Importa quem está acima dos governantes. Não importa, queridos, se o nosso corpo físico já não é tão bom, importa que nós vamos ter um corpo incorruptível. Não importa, queridos, se as coisas que estão na terra vão ficar na terra, irmãos. Não importa, querido. Seu carro chique vai ficar, sua roupa que você mais gosta. Está vendo essa camisa bonita aqui? Eu não sei se você gostou, mas eu gostei, ganhei de presente. Aí estamos eu e Ivan aqui de camisa nova, né, Ivan? A Adriana deu uma bonita para ele, e a Sandra me deu uma bonita também, né? Mas a minha camisa vai ficar por aí, irmãos, porque no céu o nosso corpo não vai precisar nem de roupa, o nosso corpo vai ser incorruptível, não vai ter pecado. É isso que nós temos que estar nos preparando e estarmos preocupados, irmãos. Para um pouquinho de pensar na terra, para um pouquinho de pensar no pecado desse mundo. Quem viver pelo pecado da terra não entrará no céu, porque o que é da terra não entra no céu, o que é da carne não entra no céu, o que é do diabo não entra no céu. E já passou o tempo da gente falar isso na igreja, já passou o tempo dessas coisas. Tem que pregar a verdade, tem que pregar a palavra de Deus, irmãos, porque Deus não é um Deus de talvez, quem sabe, contudo e todavia. Ele é um Deus de sim e não. O que está escrito aqui que é para você fazer, é para fazer. Faça sem medo. O que está escrito aqui que é para não fazer, não faça. E se fizer, se arrependa, porque senão não vai ter jeito não. As chamas de fogo vão estar nos olhos, e quando olhar olho no olho, vai acontecer algo. Ou nós vamos bem, ou nós vamos muito mal. E é tempo da gente escolher isso agora. Hoje é o tempo presente. Hoje é o tempo de nós passarmos na prova. Porque depois que morre, ninguém pode fazer mais nada, nem por você e nem por mim. Hebreus diz, após a morte, vem o juízo. Então, depois da morte, irmão, não adianta fazer culto de 7º dia, não. Você deve estar rindo e achando, culto de 7º dia não é outro nome. Não, é sim, já vi acontecer em algumas igrejas, culto de 7º dia também. Não adianta não. Não adianta mais depois que alguém morre e falar assim, ah, Senhor, ele era tão bonzinho, perdoa, ele não tem mais perdão não. O que tinha que ser foi até o último segundo de vida. Daí para frente, irmãos, não há nada a ser feito mais, só sentença que vem. Só sentença e acabou.
E a gente precisa ter clareza disso, queridos. Nós estamos vivendo um tempo hoje, nós estamos vivendo numa situação hoje no século 21, que a gente precisa ter clareza das coisas. A gente tem que dar nome às coisas, a gente tem que dar nome aos pecados, a gente tem que saber o que as coisas são, e temos que ensinar aos outros. Ah, pastor, mas ninguém está afim de ouvir. Querido, tudo bem, querido, não estou preocupado se o cara quer ir para o inferno e não quer me escutar. Não estou preocupado, eu não tenho obrigação de fazê-lo me ouvir, mas eu tenho a obrigação de falar para ele. Falar é a minha obrigação e a sua, escutar é problema dele. Então, quando nós falamos e ensinamos o certo, quando nós defendemos o certo, irmãos, nós fizemos a nossa parte, nós estamos com a consciência tranquila. Agora, o problema é de quem tomou ou não a sua decisão. Que Deus se desperte nesses dias, a cada dia, a cada momento, que você viva experiências sobrenaturais, que você tenha visões, que você tenha revelações, que você tenha profecias, você tenha palavras, tenha línguas estranhas, tenha interpretação de línguas, que você tenha sonhos nesses dias, porque Deus quer fazer muito mais por nós, e Deus não parou em João, Deus continua mostrando, Deus continua abrindo os nossos olhos, Deus continua falando com todos nós, um por um. Só não escuta Deus quem está surdo ou não quer ouvir Deus, porque Deus está gritando pelos 4 cantos da terra, nos dias de hoje, que Ele está voltando, que Ele está voltando. E eu te animo nessa noite, antes de você comer e beber dessa mesa, pense bem, pense muito bem, porque se você não estiver ligado na videira, João diz em João 15, que é cortado e lançado no fogo, não serve para nada, não serve para adubar, não serve para nada, cortou e lançou no fogo, já era, acabou. Nós não podemos ficar desse jeito, nós temos sim que ser ramos que deem bons frutos, com ajuda, com vigor e a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Pastora Carleice, essa noite é a noite de nós participarmos